A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica no centro da cidade de Lages, fica na rua Falso de Souza, número 353, bem pertinho da Correia Pinto, quase esquina com ela, perto do posto BR que tem ali na rua Correia Pinto. Os nossos horários de atividade são domingo, às 9h30 da manhã, escola dominical, e às 19 horas, o culto ao Senhor. Você é nosso convidado para estar junto conosco. Nós estamos aqui em Lages como igreja organizada há mais de 63 anos e como trabalho evangélico aqui em Lages há mais de 95 anos. Então, você é o convidado para estar conosco. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos saindo do tempo de recolhimento social, nós estamos quase todos vacinados. Se você ainda não se vacinou, vacine-se. E se você tem de 12 a 18 anos, fique atento porque já começaram os cadastros para você se vacinar. E você será abençoado, porque vacinar-se é bênção de Deus para a sua vida e para a vida da cidade. E nós estamos passando por um tempo de reconstrução. Reconstrução de nós como pessoas, reconstrução de nós como identidade, reconstrução de convivermos socialmente, e dentro desse convívio social, nós também estamos num tempo de reconstrução como povo de Deus, como igreja, já que por muito tempo nós ficamos simplesmente nas redes sociais ou, quando muito, as pessoas iam às igrejas, mas iam com medo. E um livro que fala sobre a reconstrução do povo de Israel e a reconstrução dos muros de Jerusalém é o livro de Neemias. E lá na igreja, durante esse tempo agora, nós estamos estudando o livro de Neemias. E eu vou ler com vocês o livro de Neemias, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém são derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque no meio de uma semana o Senhor nos dá esse momento através da TV, através do YouTube, para nós pararmos, sentarmos e refletirmos sobre a Tua Palavra, Pai Santo, e refletir sobre um tempo de reconstrução, como é o tempo que nós estamos vivendo hoje, Pai. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale conosco, Pai Santo, fale ao nosso coração, fale ao coração daqueles que estão ouvindo, e te imploro que o Senhor
Me use, Pai Santo, para ser teu mensageiro, teu instrumento nas tuas mãos, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já passou por um tempo muito difícil na sua vida? E que as coisas melhoraram, mas que logo depois chegaram notícias e que a tua família ainda passava por um tempo difícil? Que a casa precisava de conserto porque o telhado estava quebrado, que eles estavam sendo ameaçados de despejo e que precisavam muito da sua ajuda. Eu acho que cada um de nós, em algum momento, já passou por essa situação. Essa é a situação que Neemias estava vivendo. Ele era um homem importante dentro do Império Persa, né? Ele estava na cidade de Suzã, ali. Ele estava fazendo uma função muito importante naquela época. Naquela época, os reis e os poderosos, eles tinham uma pessoa que servia a mesa para eles, e Neemias era esse copeiro. E além de servir a mesa para o rei, ele não só servia, como ele também experimentava a comida antes do rei. Porque se a comida estivesse envenenada, ele morreria antes e não o rei. Então a gente vê aqui que Neemias não era qualquer pessoa, ele era um homem de confiança e da extrema confiança do rei, tá? Do rei Dário aqui. E a gente vê aqui que Neemias era um judeu que foi levado junto com os outros na época de Jeremias, quando Judá foi saqueada, os moradores foram levados para a Babilônia como escravos para servirem de servos e funcionários lá do palácio do rei. Ele tinha uma ascendência nobre, por isso que ele estava ali. Provavelmente Neemias não teve filhos. Essa aqui é uma questão que muita gente discute, mas ele tinha muitos irmãos e ele sabia da situação que estava acontecendo ali. E com o decreto do rei Dário, muitos judeus voltaram para Jerusalém. E ao chegarem lá em Jerusalém, encontraram a cidade destruída, começaram a reconstruir a cidade, mas naquele tempo as cidades todas eram cidades fortificadas. Como que a gente entende isso, cidades fortificadas? As cidades tinham muros para proteger contra invasores, contra pessoas que tivessem a intenção de ir lá e roubar e destruir tudo, todos eles, fazerem mal contra eles. E os muros de Jerusalém ainda estavam derrubados. Não só isso, o templo também estava derrubado e também aí a condição de vida deles estava destruída também. Porque sem o templo não havia culto a Deus, sem os muros eles não poderiam se defender, não havia ainda uma condição de estarem ali se reunindo, eles não sabiam nem mais como cultuar a Deus ou como buscar a Deus, porque já tinham se passado 70 anos que eles ficaram presos e serviram como escravos lá na Babilônia. A gente vê o relato deles, da ansiedade deles voltarem para Jerusalém, serem restaurados no Salmo 126. A gente vê também como um pouco desse tempo com o profeta Daniel, contando como foi o tempo dele lá na Babilônia. E nós temos o livro de Neemias e de Esdras, que na Bíblia hebraica é um livro só, que conta a história do retorno deles para Jerusalém. E a primeira coisa que chama atenção nesse retorno aqui, e é sobre isso que eu queria falar hoje com você, é que primeiro, para nós reconstruirmos alguma coisa, nós precisamos entender qual é a nossa situação. Então hoje nós vamos tratar sobre
entendendo a nossa situação. Então a gente vê aqui que Neemias era um homem que estava bem, ele tinha uma alta condição e uma alta posição na corte babilônica, no Império Persa já. Ele era o copeiro do rei e ele estava aqui agora, recebeu notícias de que sua família não estava bem, que seus irmãos e que os israelitas não estavam bem. Qual era essa condição aqui? Anani, um de meus irmãos, né, quem contou isso para eles foi Anani, um de seus irmãos que foi para Jerusalém, foi para ajudar com as outras pessoas. Ele falou que eles estavam ali em Jerusalém, mas que Jerusalém estava destruída e que os muros de Jerusalém estavam derrubados e que eles eram motivo de desprezo e miséria. Então a gente vê aqui que a condição deles não era uma condição boa. Eles estavam destruídos, eles estavam em situação de miséria, faltava o que comer, faltava um lugar decente para morar, faltava provavelmente roupa para vestir, porque apesar de Jerusalém estar no meio do deserto, o deserto à noite é muito frio, tá? Então eles estavam numa condição que não era uma condição boa para viver. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que para nós reconstruirmos alguma coisa, a primeira atitude nossa é entender aonde nós estamos, entender a nossa condição. Nós estamos acabando de sair desse tempo de pandemia aqui, e nós precisamos entender que a nossa situação não é tão boa quanto parece. Graças a Deus nós estamos bem, nós estamos com saúde, mas muita coisa foi perdida nesse meio tempo. Se você conversar com professores, você vai ouvir deles que o que os alunos tinham que aprender em um ano foi o que eles aprenderam o que tinham que aprender. Em um semestre, aprenderam num ano. Então, eles não aprenderam muita coisa. Você vai ver também que eles vão falar, ou outras pessoas vão falar que faz 1 ano e meio que não encontram com seus familiares. Vocês vão ver que pessoas irão falar que agora que estão indo ao cinema, estão indo a um restaurante. Você vai ver que pessoas durante esse 1 ano e meio não encontraram com ninguém e nem foram à igreja. Há pessoas que nesse 1 ano e meio de pandemia que nós estamos enfrentando e estamos saindo com a graça de Deus, há pessoas que vão falar assim, olha, eu não sei nem mais quem é Deus. Eu sei que eu passei por isso, mas não sei se eu consigo mais acreditar em Deus. E a gente precisa parar e pensar e entender que é essa a condição que nós estamos vivendo hoje. Uma condição de falta de entendimento, uma condição de falta de relacionamentos pessoais, nós estamos numa condição onde falta para nós referenciais e muitas vezes falta para nós também falta fé, porque a fé foi perdida nisso tudo. E nós precisamos reconhecer para que isso possa ser reconstruído. Nós precisamos reconhecer aonde nós estamos e como nós estamos, para que tudo isso seja reconstruído. Neemias ouviu isso e entendeu que a situação era muito ruim. No versículo 4, ele fala, tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Imagine você tendo um alto cargo, um alto cargo dentro do Império Persa naquela época, sentar-se, provavelmente não foi numa cadeira, mas foi no chão, e começar a chorar, porque a situação era ruim. Assim que ele soube dessa situação, ele entendeu como ele estava.
E ele entendeu que os seus irmãos estavam numa condição terrível. E ele começou a chorar e a lamentar. Nós também podemos fazer isso hoje. A Bíblia fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós também podemos chorar hoje pela condição que nós estamos enfrentando hoje. Não só condição física, mas condição espiritual, condição moral, condição psicológica que nós estamos enfrentando. A gente pode lamentar, não é pecado. Não é pecado, não é errado nós sentarmos e lamentarmos. Porque a Bíblia fala que há consolo para a gente. A Bíblia fala que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós podemos chorar e não precisamos ter medo sobre como estamos hoje. Mas nós precisamos entender que diante da situação de desespero que ele vivia, ele buscou a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não pode, Deus não tem como renegar, Deus não tem como deixar de lado um coração contrito. O que é um coração contrito? Um coração quebrantado, um coração que reconhece que a pessoa está na pior situação. Deus sempre, quando nós chegamos diante dele e falamos: Senhor, minha situação é terrível, Deus ouve a nossa oração. Então Neemias buscou a Deus. E diz aqui que Neemias sentou-se, chorou e lamentou por alguns dias. E logo depois diz aqui, fala aqui que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias buscou a Deus em oração. Esse é um tempo para nós de buscarmos a Deus em oração. Buscarmos a Deus não só colocando as nossas necessidades materiais ou as nossas necessidades visíveis, que todos veem, mas esse é um tempo de nós buscarmos a Deus e orarmos ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe, pedindo que Ele restaure a nossa vida, pedindo que Ele reconstrua a nossa vida, pedindo que Ele tire de nós essa condição de miséria e desprezo, pedindo para que Ele nos dê referenciais, pedindo para que Ele possa nos conduzir diante dos problemas e diante da nossa situação espiritual que estamos vivendo. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma situação de sequidão espiritual. Parece que a nossa vida se tornou um deserto. Mas quando a gente reconhece que a nossa vida está um deserto, a palavra de Deus fala para nós que nós devemos buscar a Deus e a Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, enquanto esperava que ela tirasse a água do poço para que ele pudesse beber, ele falou: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. A palavra de Deus também diz que Jesus Cristo veio para fazer nova a nossa vida, renovar e restaurar a nossa vida. E ele diz também, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio fazer com que a nossa vida seja uma vida de alegria, uma vida de celebração e uma vida onde que a gente pode descansar nele, porque Ele é o nosso Deus. Neemias jejuou e orou perante o Deus dos céus. É interessante aqui, e me chama a atenção, que Neemias não buscou nenhum das estátuas que haviam ali no Império Persa, porque o Império Persa cria em vários deuses e havia estátuas para todos os lados, mas Neemias sabia quem buscar. Neemias buscou o Deus dos céus.
E essa referência ao Deus dos céus é a referência aonde Deus mora. A palavra de Deus diz que Deus mora no céu, mas não o céu que a gente vê aqui, o das nuvens. Também não é o céu das estrelas. É o lugar celestial onde que Deus vive juntamente com os seus anjos. Então, Neemias sabia quem buscar. Hoje é um tempo de nós buscarmos e nos colocarmos diante de Deus, o Deus dos céus, para que Ele reconstrua a nossa vida, reconstrua o nosso tempo, reconstrua o nosso viver. Porque somente Ele pode reconstruir todo o nosso ser, todo o nosso viver. O que eu tiro desse texto para mim hoje? Eu tiro desse texto para mim, para você hoje, que nós precisamos reconhecer os nossos defeitos, os nossos problemas e como está a nossa condição hoje. Porque se eu e você não fizermos isso, nós vamos estar em sérios problemas. E nós não vamos ter como chegar diante de Deus com humildade, chegarmos diante de Deus como Ele quer, para que Ele possa reconstruir a nossa vida. A segunda lição que eu tiro desse texto aqui, para mim e para você, e que é muito importante, é que nós podemos chorar pela nossa situação. Não é vergonha chorar por estar numa situação difícil. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que quando nós estivermos lá no céu, é o próprio Senhor Jesus Cristo que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, nós podemos chorar hoje. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é feio você reconhecer diante de Deus as suas dificuldades, os seus problemas, aquilo que você tem passado, que você precisa de um novo referencial para a sua vida, que você precisa que Deus toque no seu coração e coloque fé no seu coração para que você possa viver e viver de uma forma que agrade a Deus. A terceira lição que eu tiro desse texto para mim, eu aplico para mim, é que eu posso orar a Deus e posso buscar a Deus. Deus não é intangível, Deus não é intocável, Deus não está com os ouvidos cerrados, mas Deus é o Deus que está no céu, mas está perto de mim e de você. Nós podemos orar e buscar a Deus e nos aproximar dEle e crer, como o salmista fala aqui, amo ao Senhor porque Ele ouve a minha oração. O senhor está falando isso porque você é pastor, porque você está na igreja há muito tempo. Eu não sou crente, não sei nem o que é isso. Aliás, quando eu ouço essa palavra crente, me dá até arrepio. Crente não é nada mais do que uma pessoa que crê em Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite é para você que está cansado, que está numa situação difícil, que reconhece que está numa situação difícil, não só financeira, mas moral, espiritual, de ânimo, psicológica. Você pode buscar a Deus e Deus vai cuidar de você, mas você tem que buscar o Deus do céu. Não é outra coisa qualquer. Não são intermediários, não são, às vezes, coisas que Deus criou e que a gente coloca no lugar dele. Mas nós temos que buscar o Deus do céu. E quando nós buscamos o Deus do céu, Ele ouve a nossa oração e restaura a nossa vida. Nós vamos ver nessa série de sermões que Deus restaurou os muros de Jerusalém, que Deus restaurou o templo de Jerusalém, que Deus mudou a vida deles.
E Deus também pode mudar a nossa vida. A minha vida, a sua vida e a vida daqueles que o buscam. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor Deus. E nós vimos a história de Neemias e do teu povo, o povo de Israel, quando voltou para Jerusalém. Vimos, Senhor Deus, que eles estavam numa situação terrível. Havia miséria, havia fome, não havia onde dormir direito, não havia casa, não havia nada, Senhor Deus. A situação moral e espiritual deles era terrível, Pai. O ânimo deles não existia, o psicológico estava acabado, Pai. Mas o Senhor, com tua graça, usou teu servo Neemias para restaurar a vida daquele povo, Pai. Te damos graças porque nós vemos, Senhor Deus, que quando nós reconhecemos diante de Ti a nossa situação, buscamos a Ti e confiamos em Ti, o Senhor restaura a vida das pessoas, Pai. Te imploro que o Senhor, a começar em mim e de todos aqueles que estão me ouvindo, restaure a nossa vida, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Restaure a vida pessoal, restaure a família, restaure o emocional deles, o psicológico, Pai. Restaure o espiritual, Pai. Faz isso, Senhor Deus, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Quero refazer o convite para que você esteja conosco lá na igreja. Você será muito bem-vindo e será um prazer te conhecer e cultuar conosco. Um grande abraço, Deus te abençoe.